Paz do Senhor, professor de crianças, professora, tio do Ministério Infantil. Tia, você é muito importante, por isso você está aqui. Você está se aperfeiçoando no chamado, naquilo que o Senhor te chamou. Aquele que foi chamado para o ensino, se aperfeiçoe no ensino. A Bíblia diz isso. Que bom que você está aqui. Eu me chamo tio Isaías e hoje nós vamos falar sobre a lição 7 da classe maternal, para você que utiliza as lições da CPAD. Que bom que você está aqui. Eu trouxe um conteúdo bem completo, rápido, para te aperfeiçoar nessa aula e você ter uma aula mais dinâmica, mais envolvente, porque o nosso objetivo é exatamente esse, é falarmos, transmitirmos o ensino para as crianças e para que elas compreendam aquilo que nós estamos transmitindo para elas. E a lição 7 da classe maternal tem como tema a primeira torre muito alta. Vai falar sobre a Torre de Babel. E o texto bíblico para a história de hoje, para a história dessa semana, se encontra lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, ao versículo 9. Vamos abrir a Bíblia, vamos lá. Olha só, eu estou com 3 Bíblias aqui, eu preciso mostrar para vocês, estou com 3 Bíblias. Minha Bíblia, que eu uso normalmente nas ministrações, que é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. A minha Bíblia de Estudo Pentecostal, a bichinha está bem velhinha, porque é muito usada e é muito antiga. Foi minha segunda Bíblia, né? E eu tenho ela até hoje. E também a amada aqui do Ministério Infantil, que é a Bíblia. Normalmente, as crianças nessa faixa etária têm aquelas Bíblias infantis, ilustradas. E, normalmente, essas Bíblias são bem limitadas em histórias, né? Não tem todas as histórias da Bíblia, mas, normalmente, essas Bíblias têm a história da Torre de Babel. E você pode abrir com as suas crianças, peça para elas procurarem a história, para saber se elas realmente sabem que história é essa. Se elas não souberem, você vai lá, ajuda elas a abrirem e diz, vamos ler juntos. E elas ali vão se sentir envolvidas, né, nesse momento. E você vai começar a fazer a leitura. Para você fazer essa leitura, te recomendo fortemente uma Bíblia de fácil entendimento, uma tradução de fácil entendimento. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a tradução dela é Almeida Revista e Corrigida. Dá para compreender, nesse texto da Torre de Babel, dá para compreender. Já a Bíblia da PEC, a tradução fica muito complicada para você passar para as crianças. Na Nova Versão Internacional, fica legal, na tradução da linguagem de hoje, também fica legal, e você fazer essa leitura com as crianças. Segunda dica. Na leitura, não faça uma leitura corrida, como eu falei para você. Faça uma leitura com as crianças, dinâmica, uma leitura enquanto você vai lendo, você vai prestando atenção nas crianças, você vai olhando nos olhos dela, você vai fazendo perguntas simples enquanto você está lendo. Para isso, você precisa estar bem preparado, ser conhecedora do texto, estar aprofundado no estudo bíblico, e é aqui que eu quero te ajudar, nesse objetivo, que você tenha um aprofundamento bíblico e tenha um conteúdo bem estruturado para a sua aula. No versículo 1 do capítulo 11 de Gênesis diz, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície, um terreno plano, um lugar reto. E ali se fixaram. Tudo isso na cidade de Sineá, né? E ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha só. Preste bem atenção nesse texto. O objetivo deles em construírem uma torre era desobedecerem a Deus. Primeiro, o objetivo deles, além de desobedecerem a Deus, no versículo 4, eles dizem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. Assim o nosso nome será famoso. Na revista, na Almeida Revista Corrigida, o texto, nesse versículo, fala dessa forma. Deixa eu abrir aqui para você rapidinho, só para que você entenda bem o que eu quero destacar aqui.
cujo cume toque os céus e façamos um nome. O objetivo deles era serem glorificados, era receberem a glória, receberem o prestígio por construírem uma grande torre. O segundo objetivo deles com essa torre era desobedecer a Deus. Por que, tio Isaías, eles queriam desobedecer a Deus? Porque diz aqui que o objetivo deles, além de serem famosos, é não seremos espalhados pela face da terra. Queriam se reunir todos em um só lugar e ali ficarem. Só que a Bíblia diz que Deus tinha dado a ordem para eles se espalharem pela terra. Isso logo após o dilúvio. E eles decidiram desobedecer. E Deus não se agradou disso. Vamos destrinchar toda essa história aqui detalhadamente no decorrer dessa pré-aula. E você vai aprender como transmitir esses ensinamentos para as crianças. É importante, professor, que você entenda uma coisa. Muita gente, muitos professores, por dizerem assim, é uma classe maternal, não preciso me aprofundar tanto no texto, porque eles não entendem bem, eu só preciso contar a história e pronto. Acham que por causa disso não precisam se aprofundar no texto, mas é importante você, eu vou apontar aqui, você se aprofundar no texto bíblico, independente da faixa etária da tua classe. Por quê? Porque você vai ter uma segurança no texto. Então, professor, deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso. Eu sei que é muito corrido, eu sei que é muita coisa, mas separa aí 1 hora do seu dia. Durante toda a semana, 1 hora. 1 horinha. Aquela horinha que você tira para ficar no Instagram, para ver um vídeo aleatório no TikTok. Tira esse momento para se aprofundar no texto. E você vai fazer anotações. E você vai mergulhar nessa palavra. E vai procurar ter segurança nesse texto para transmitir para suas crianças. Depois que você fazer isso, você só vai adaptar aquilo que você aprendeu para a linguagem das suas crianças. Eu quero te dar algumas dicas aqui. Eu quero aqui te passar também alguns objetivos que você pode ensinar para as suas crianças nessa lição. A nossa revista da CPAD, ela destaca um objetivo principal. O objetivo principal que a nossa revista destaca é ensinar que Deus manda em todas as coisas, né? Ensinar sobre a soberania de Deus. Que Deus é o dono de tudo, manda em tudo, e ninguém pode mais do que Ele. O objetivo principal da nossa lição é essa. Só que eu separei aqui 2 objetivos que também podem ser acrescentados nessa história para você transmitir para suas crianças. É importante você ter esses objetivos em mente, porque só entendendo quais objetivos dessa história para as suas crianças é que você vai saber adaptar a tua aula para elas, para a tua faixa etária. Então, o primeiro objetivo que a lição nos passa é ensinar que Deus manda em todas as coisas, que devemos ser obedientes a Deus, que precisamos honrar e respeitar a Deus. Repetindo, primeiro objetivo, ensinar que Deus manda em todas as coisas. Segundo objetivo, que devemos ser obedientes a Deus. Terceiro objetivo, que precisamos honrar e respeitar a Deus. Olha só, você nessa lição vai ter 3 principais objetivos para passar para as suas crianças durante a contação da tua história. Você não vai chegar na igreja e somente ler a história e somente contar a história e acabou, e passar uma atividade e ir embora para casa. Não. Você tem 3 objetivos a serem alcançados. Por isso, professor, ore, tenha um preparo para que o Espírito Santo convença o coração das crianças. Trabalhe no íntimo de cada criança para que elas entendam esses objetivos que o Senhor quer falar com elas. E o primeiro objetivo é ensinar sobre a soberania de Deus. Ensinar que Deus manda em todas as coisas. Elas precisam saber que Deus manda em todas as coisas. O segundo objetivo é que as crianças precisam saber, precisam ser obedientes a Deus. Elas precisam ser obedientes a Deus. E você, durante essa aula, vai incentivá-las a serem obedientes a Deus. Vai mostrá-las as consequências da desobediência. E vai incentivá-las a serem obedientes.
Obedientes a Deus através de quê? Da obediência à palavra, da obediência aos pais, da obediência aos professores, da obediência aos mais velhos, entende? Você vai adaptando esses objetivos para a realidade das crianças, para que, de uma forma simples, elas entendam esses objetivos. Em um tempo tão difícil, tão horrível como o nosso, onde os valores estão invertidos, onde as pessoas não querem mais saber de Deus, você, através dessa lição, vai ensinar para as crianças do maternal que precisamos honrar e respeitar a Deus, porque Ele é o Deus soberano que manda em tudo. Que o trono dele, é o versículo do Memorizando essa lição, o trono dele está nos céus. Que o Senhor tem a terra na palma de sua mão, ele é grande, ele é poderoso. Nós precisamos honrá-lo, precisamos respeitá-lo, precisamos obedecê-lo. Não podemos fazer como aquelas pessoas da Torre de Babel, que quis construir essa torre, né? Para ser famosos, serem famosos, engrandecerem os seus próprios nomes e desrespeitarem a Deus. O objetivo deles era realmente esse, era desobedecerem a Deus. Você precisa mostrar para as crianças quais foram as consequências disso. Também vamos falar aqui algumas dicas para a contação da tua história. Eu quero passar rapidamente por isso aqui, tá? Quero passar rapidamente para que a gente não torne essa aula muito longa, essa pré-aula muito longa. Eu quero te incentivar aqui, dando algumas dicas, conselhos, mas a preparação da aula é você que vai fazer. Por isso, eu quero que você dedique um tempo, não somente para assistir essa pré-aula, mas também para fazer anotações, se aprofundar no texto. E vai se ligando aí nas dicas ó, que eu vou te passando, enquanto eu estou falando aqui, e vai anotando tudo, para não perder nada. Depois você só organiza e pronto. Só orar e dar aula. Então, para a tua contação de história, algumas dicas. Use uma linguagem simples. Adapte a linguagem para algo que seja compreensível para crianças pequenas. Evite termos complicados e contação de história prolongada. Lembra que eu falei no início? Você não vai ficar 1 hora, 2 horas fazendo a leitura de um texto por vida. As crianças elas têm um limite de atenção, limite de tempo para atenção àquilo que você está falando. Então, não torne a sua aula muito prolongada, muito chata, muito repetitiva. Não faça isso. Eu sei que nós temos ali um período de tempo que nós precisamos estar ali na sala com as crianças. Nós não podemos nem ultrapassar esse tempo e nem ficar a menos do que o tempo estipulado pelo pastor, né, pela igreja, enfim. Você entendeu bem? Normalmente, pelo menos na minha igreja é assim, a classe das crianças, a aula começa a partir do momento em que o pastor libera as crianças para irem para a sala e encerra a partir do momento em que o pastor encerra também a classe dos adultos. Então, tem vezes que a classe dos adultos se estende mais um pouco, aí a gente fica desesperado, porque não sabe o que fazer. Os professores normalmente ficam, meu Deus, eu preparei toda a aula, mas o tempo foi além do que a gente estava esperando e agora as crianças estão virando a sala de cabeça para baixo. Né? Então, o que você pode fazer? Use linguagem simples para a contação da história e, em relação a isso que eu acabei de falar, cuidado com a contação prolongada. Não fique só fazendo a leitura de um texto corrido, porque as crianças não querem ouvir você lendo uma revista. Elas querem se envolver na história. Próxima dica aqui, e uma vai complementando a outra, os recursos visuais. É muito importante o uso de recursos visuais. Isaías, eu não tenho dinheiro. Isaías, eu não sei fazer recursos visuais. Não te preocupa. Olha só, pensando em você, nós montamos um clube de mentoria, o Clubinho da EBD Criativa. Clubinho EBD Criativa. É um clube de mentoria para professores da classe maternal, jardim de infância, primários e juniores da revista CPAD. Você acessando o nosso clube, fazendo parte desse nosso clube, você recebe semanalmente o material pronto para as suas aulas. E a tua única preocupação vai ser organizar o conteúdo da tua aula, porque atividades, dinâmicas, lembrancinhas da aula e muitas outras coisas
para deixar a tua aula mais criativa, você já vai receber pronto todas as semanas, com antecedência a data da tua aula, claro. E você vai ter acesso a tudo isso semanalmente, com arquivos lindos, prontos para imprimir, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você, professor, não sabe criar recurso, não tem dinheiro para comprar recurso, faça parte do nosso clube. O link está aqui na descrição, que vai ser de grande ajuda para você, eu tenho certeza. Mas vamos lá, é muito importante utilizar recursos visuais. Tio Isaías, eu não tenho dinheiro para comprar também a pasta de visuais da CPAD. Aqui na nossa igreja nós não usamos a pasta da CPAD. Tem imagens na internet. Você pode usar um livro de histórias ilustrado, mas não deixe de usar recursos visuais. Seja o próprio recurso. Introduza gestos, expressões faciais, voz e movimentos para manter a atenção das crianças. Um exemplo aqui. Você pode levantar as mãos para representar a construção da torre ou fazer expressões faciais para destacar diferentes emoções na história. Então, vocês já perceberam que eu sou muito expressivo. Então, quando você for ministrar a tua aula, seja assim também. Quando você for falar sobre uma torre, lembra o que eu falei? Não faça uma leitura corrida. Faça a leitura do texto na Bíblia, uma leitura simples. Tenha um domínio sobre o texto, para você não ficar dependente de um papel que é a tua revista, ou não ficar dependente de ficar o tempo inteiro aqui na Bíblia, lendo, enquanto isso as crianças revirando tudo. Tenha domínio sobre o texto. Leia na Bíblia, para que as crianças tenham intimidade com a palavra, é muito importante. Mas leia fazendo perguntas. Crianças, vocês sabem o que é torre? Você já parou para pensar que as suas crianças no maternal podem não saber o que é uma torre? Então você vai dizer, é algo muito alto. Então eles quiseram construir uma torre muito alta, mas para as crianças fazerem, né? Tenha expressões em seu gosto, de acordo com a emoção da história, né? Com os personagens, com os acontecimentos. Eles ficaram confusos, sem entender nada, entende? Acho que você conseguiu compreender, né? Analise o texto e se pergunte quais expressões, como eu posso ser o próprio recurso para essa história. Dê aqui uma dica e o Senhor vai te inspirar com outras dicas também. Tenha interatividade na sua aula, encoraje a participação das crianças. Tenha voz expressiva, né? Varie sua entonação de voz para enfatizar partes importantes da história. Isso ajuda a manter o interesse e a compreensão. Então, aconteceu algo triste, fique triste. Né? Mude sua entonação de voz. Ai, Deus se entristeceu com o povo, crianças. Deus ficou com o seu coração machucado por causa da desobediência. Então, ele decidiu por um fim. Use a sua voz, seja o próprio recurso. Outra dica para você, introduza músicas relacionadas à história. Seja animada, mostre entusiasmo ao contar a história. Crianças pequenas são influenciadas pela energia e emoções do contador da história. E uma dica aqui, eu vou te lembrar, professor. Todas as nossas pré-aulas, você vai guardar essa frase, você vai pegar um papel e uma caneta, você vai anotar isso. Você não vai para a escola bíblica para contar uma história. Você não pode ir para uma escola bíblica apenas para contar história. Olha isso aqui. Não conte uma história. Crie uma experiência. E você verá essas crianças voltando para casa, entusiasmadas para voltar para a tua aula no próximo domingo. Verão os pais conversando com você e dizer, meu filho chegou em casa, animado todo, com uma atividade super criativa. Que coisa linda aquela atividade. Vou te dar aqui as dicas de atividade, tá? Presta atenção. Meu filho, professor, chegou aqui contando toda a história. Imagina as crianças chegando em casa, papai, mamãe, eu vivi algo extraordinário hoje. Você só consegue fazer isso quando você cria experiências. Desculpa. Quando você cria experiências. Contar uma história é muito pouco. Crie experiências, deixe marcas na história das crianças. O Senhor diz, o céu é o meu trono. Esse é o versículo base. Tá? Eu criei até alguns cards. Você pode estar criando esses cards, dando para suas crianças levarem para casa. Aqui está uma explicação do versículo. Essa
essa explicação do versículo, ela está na tua revista da CPAD. Tá? Eu somente reproduzi aqui, mas ela é da revista da CPAD. Eu quero te dar algumas ideias aqui para a contação da história. A nossa revista, ela nos dá alguns direcionamentos para introduzir a história. Ela nos diz para introduzir essa história falando como se fala bom dia em alguns países. Eu preparei aqui uns recursos bem lindos para você não somente, né, falar, como é classe do maternal, falar apenas é muito pouco, precisa ter recurso visual. Você faz parte do clube EBD Criativa, você vai ter acesso a esses recursos aqui, ó. Opa, aqui, aqui. Você vai ter acesso a esses recursos aqui, ó. Oh, isso, acertei. A esses recursos aqui. E você pode introduzir a tua história. Então, a nossa lição, ela nos recomenda o seguinte. Que ao iniciarmos a nossa aula, a gente diga para as crianças como se diz bom dia no Brasil, como se diz bom dia nos Estados Unidos, como se diz bom dia na Espanha, como se diz bom dia na França, bom dia na Itália. E você vai introduzir a tua história dizendo dessa forma, falando como se diz bom dia em alguns países. E você vai utilizar esses visuais. Ó. Eu coloquei eles aqui nesse formato para você ver como eles ficam depois de pronto, mas você vai receber eles já numa folha A4, pronta para imprimir. Você só vai recortar e colocar no palito de churrasco. Tá? Eu coloquei um exemplo que você pode usar. Você pode usar também na bailarina, né? Nos colchetes. Mas você é que sabe. Eu coloquei de uma forma mais simples aqui, só para você entender. Você entendeu, né? Como é que funciona o recurso. E você vai introduzir a tua história. E a partir daí você vai começar dizendo: vocês sabiam, crianças, que lá no início de tudo, depois do dilúvio, quando aquelas pessoas pecadoras foram exterminadas e só ficou a família de Noé, vocês sabiam que em toda a terra só se falava uma língua? Só se falava um idioma? Aí você vai introduzir a tua história de acordo com o que a gente leu. Você vai introduzir a tua história com esses visuais aqui, certo? Você vai introduzir a tua história com esses visuais aqui. Depois que você fizer a introdução, você entra no texto bíblico. E o que é que diz o texto bíblico de Isaías? Vamos só ver aqui como é que vai encaixar perfeitamente. Versículo 1 diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então você vai introduzir a tua história e é meio que um quebra-gelo, tá? Isso aqui, essa parte aqui dos visuais, do bom dia, é meio que um quebra-gelo para introduzir a tua história. Depois disso, ó, tem até algumas dicas aqui, eu vou voltar aqui, tá? Aí você pode começar a contar a história para as suas crianças. Você pode utilizar os visuais da CPAD, você pode buscar esses visuais aqui na internet, tá? Enquanto você estiver falando sobre a torre, você pode passar a semana procurando copos descartáveis. Descartia aí da faixinha da igreja. Tia, não jogue esses copos descartáveis fora, não. Guarda para mim, porque eu vou usar domingo na aula. E você, quando começar a falar sobre a torre, você vai construir uma torre com as suas crianças. Olha que legal, olha que legal. Essa ideia é muito criativa. Eu tirei na internet e tal, só trouxe aqui para vocês, para facilitar. E aí você começa a contação da história. Você pode usar visuais ou você mesmo pode construir a torre com as crianças. É ainda mais interativo. Eu preparei, para quem é do clube, preparei aqui visuais prontos, personalizados para a contação dessa história. Você que faz parte do clube vai receber esses visuais aqui também, tá? Visuais personalizados, de acordo com a história que a nossa revista CPAD indica, tá? Você vai perguntar para as crianças se elas lembram da Arca de Noé, do dilúvio, e vai começar a contar. Depois do dilúvio, houve um rei que quis construir uma cidade, nessa cidade uma torre muito alta, e o plano deles era chegar até tocar o céu, né? O plano deles era fazer o nome deles ser engrandecido e desobedecerem a Deus. Só que Deus lá do céu não se agradou disso, ficou muito triste. Então, ele fez com que as pessoas começassem
a se confundir, né? Misturou as línguas e aí surgiu um novo idioma e tal e tal. Dentro do material que você recebe no Clube do EBD, tem ensinando a usar tudo isso aqui, tá? Esses visuais estão de acordo com o conteúdo da contação da história da nossa revista. Tudo isso aqui você recebe fazendo parte do Clube EBD Criativa, do Clube EBD Criativo. Separei também para você lá no clubinho algumas atividades como essa aqui. Essas atividades você encontra na internet. Ó, essas atividades variadas, professor, você encontra na internet. Só que quem faz parte do clube não precisa se preocupar em pesquisar, procurar atividades na internet. Não. Fiz aí, já separa para você semanalmente as melhores atividades em alta qualidade para você somente baixar e imprimir. Por que isso, tio Isaías? É coisa de preguiçoso? Não, é para facilitar você na sua preparação, no seu planejamento de aula. O teu foco todas as semanas não será em ficar horas e horas na internet procurando atividades, às vezes nem encontrar atividades boas para as crianças. O seu foco será se aprofundar no texto bíblico, melhorar o teu planejamento de aula, porque as atividades, as dinâmicas, os recursos visuais, tudo você já vai receber pronto, só vai fazer, só vai imprimir, pronto, acabou. Entendeu? Então, você que faz parte do clubinho, você vai receber essas atividades variadas. São atividades da internet, mas você vai receber tudo organizado. Mas vamos lá, tio Isaías, tem alguma coisa que não tem na internet? Tem. Olha essa atividade, gente. Essa atividade é sensacional, é linda. Olha os detalhes dessa atividade aqui. Você não vai encontrar na internet essa atividade. Sabe por quê? Porque essa é uma atividade exclusiva para quem é do clube. Você pode até encontrar na internet fotos dessa atividade, mas não vai encontrar essa atividade em uma folha A4 pronta para imprimir. Não vai encontrar. Porque essa atividade aqui, ela é do clube. Ela faz parte do clube. E você recebe essa atividade aqui já no formato prontinho para você somente imprimir e estar usando com as suas crianças. Olha o detalhe dessa atividade para montar. Uma atividade 3D, linda, rica em detalhes e que as crianças vão amar. Também tem essa atividade interativa. Eu quero mostrar o vídeo dessa atividade interativa aqui. Olha como essa atividade funciona. Essa atividade aqui você vai receber no material, tá? Deixa eu ver se o vídeo pega aqui, gente. Não vai pegar não, viu? Opa. Ó, essa atividade aqui, que você está vendo aqui do lado, você vai receber lá dentro do clube. Eu estou mostrando essa aqui, mas você recebe todas as semanas atividades assim, bem criativas, atividades interativas em 3D, para estar trabalhando com essas crianças. Também você vai receber essa atividade aqui. Essa atividade aqui. Olha que linda essa atividade, gente. Você recebe ela acessando o nosso clube. Todas as atividades são relacionadas ao tema, certo? Todas as atividades são relacionadas ao tema. Então, essas 3 atividades são exclusivas para o clube. Você quer fazer parte do clube? O link está na descrição. Faça parte do clube, você não vai se arrepender. Você que é professor maternal, jardim de infância, primários, juniores, você vai receber visuais exclusivos para imprimir todas as semanas. Atividades 3D e atividades interativas. Dinâmicas da história. Você vai ter acesso a uma área de membros exclusiva. Você vai ter acesso a sorteios mensais de livros, a materiais personalizados com marcadores de páginas, certificados, etc. Grupo de estudos para tirar dúvidas e muito mais. Tudo isso no Clubinho EBD Criativo. Se você quer tornar as tuas aulas mais criativas, mais dinâmicas, mais envolventes, siga os conselhos que eu te passei aqui nessa pré-aula e vem fazer parte também do Clubinho EBD Criativo. O link está aqui na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe e te use poderosamente. Nos vemos semana que vem. Não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like. Vai nos ajudar bastante. Deus abençoe, gente. E até o próximo vídeo.